Vamos então continuar aqui o capítulo 25. Nós estamos no item 283, evocação dos animais. Estamos na questão, né? São várias perguntas aqui do Kardec, nós estamos na questão 36. Pode-se evocar o espírito de um animal? Depois da morte do animal, o princípio inteligente, nós vamos ver aqui os espíritos colocando para ele, o animal é um princípio inteligente que estava nele, fica em estado latente, né? Fica adormecido e ele vai reencarnar o mais rápido possível. Os animais não ficam no plano espiritual. Logo, é utilizado por certos espíritos encarregados desse cuidado para animar novos seres nos quais continua a obra da sua elaboração, da sua evolução, do seu desenvolvimento. Como princípio inteligente, ele logo é trabalhado pelos espíritos que cuidam dessa área e vai reencarnar de novo. Assim, no mundo dos espíritos não há espíritos de animais errantes, mas somente espíritos humanos. Isso responde à vossa pergunta. Não há espírito de animais no plano espiritual. Os animais são princípio inteligente. Eles têm a mente, né, o pensamento fragmentado. Quem tem pensamento contínuo para poder fazer análise, para poder evoluir, somos nós, hominais, né? Os animais não têm. O Kardec continua. Como se dá então que certas pessoas tenham evocado animais e obtiveram respostas? Eles respondem: evocai um rochedo e ele vos responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos para tomarem a palavra para tudo. Espírito zombeteiro, espírito que não tem o que fazer, né? Espírito bagunceiro. Evocai as pedras, evocai os rochedos, evocai o tapete, o que você quiser. Vai ter espírito que vai estar ali se colocando para responder, rindo muito, fazendo uma algazarra com a sua ignorância. Tem uma nota do Kardec aqui. É pela mesma razão que se evoca um mito ou um personagem alegórico. Ele responderá. Ou seja, você pode evocar um mito, você pode evocar um personagem alegórico, um personagem, né? Por exemplo, Romeu, Julieta, de Shakespeare. Você pode evocar um personagem que vai ter espíritos zombeteiros, vai ter espíritos que vão ali assumir aquela personalidade, ou atores que representaram o papel e que vêm representando o papel, que é o que nós vamos ver aqui. Vamos ver a nota do Kardec. É pela mesma razão que se evoca um mito ou um personagem alegórico. Ele responderá, quer dizer, responderão por ele. Responderão por ele. E o espírito que se apresentar tomará seu caráter e suas maneiras. Alguém teve um dia a ideia de evocar Tartufo, e Tartufo veio imediatamente. Vamos lembrar que Tartufo é um personagem hipócrita, um falso clérigo, né, na comédia de Molière. É um personagem muito conhecido de Molière. E evocar Tartufo, e Tartufo veio imediatamente. Bem mais fala de Órgon, de Elmira, de Dâmide e de Valéria, de quem deu notícias, que são personagens, né, de Molière. Quanto a ele, imitou o hipócrita, porque Tartufo é um hipócrita, né, um falso religioso, um religioso hipócrita, com tanta arte como se Tartufo fosse um personagem real. Disse mais tarde ser o espírito de um ator que tinha desempenhado esse papel. Os espíritos levianos aproveitam sempre da inexperiência dos interrogadores, mas
evitam de se dirigirem àqueles que sabem bastante, esclarecidos, né? Aqueles que sabem bastante, que são esclarecidos para descobrirem suas imposturas e que não aumentariam a fé a seus contos. Ocorre o mesmo entre os homens. Então os espíritos vão aparecer para os ignorantes, para aqueles que eles podem enganar, né? O fantasma sabe para quem aparece. Ele não vai se colocar para responder para um grupo, para um grupo de espíritos com conhecimento, com bagagem, sério, porque sabe que vai ser desmascarado. Um senhor tinha em seu jardim um ninho de pintacilgos, pelos quais se interessava muito. Um dia, o ninho desapareceu. Estando seguro de que ninguém da casa era culpado do delito, como ele próprio era médium, teve a ideia de evocar a mãe dos filhotes, a pintacilga. Ela veio. Ele disse em bom francês, abre aspas, não acuse ninguém e sossega quanto à sorte dos meus filhotes. Foi o gato que, saltando, derrubou o ninho. Tu o encontrarás sob a relva, assim como os filhotes que não foram comidos. Fecha aspas. Verificação feita, a coisa foi constatada exata. É preciso disso concluir que foi o pássaro que respondeu? Kardec coloca não. Seguramente. Não foi o pássaro que respondeu. Então, algum espírito que estava por ali aproveitou a idiotice dele invocar a pintacilga e contou para ele o que aconteceu. Mas simplesmente um espírito conhecedor da história, isso prova o quanto é preciso desconfiar das aparências e como é justa a resposta acima. Evocai um rochedo e ele vos responderá. Né? Então, se você quiser evocar as pedras, elas vão te responder. Se você for ignorante o suficiente para aceitá-las, aceitar um espírito também ignorante, que vai, digamos assim, tomar ali a colocação de ser uma pedra falante, né? É só rindo, não tem jeito. Mas o Kardec vai tirando as dúvidas e vai mostrando o quanto é necessário o estudo e o conhecimento. E aqui ele coloca para ver acima o capítulo da mediunidade entre os animais, o item 234, que nós já estudamos, acerca de que não existe mediunidade, né, entre os animais. Os animais são sensitivos, digamos assim, né? Eles têm uma certa sensibilidade, mas não existe mediunidade, porque não existe ali um espírito aprendendo, um espírito evoluindo. O que existe ali é um princípio inteligente caminhando, que vem desde o átomo, vai até o animal, depois ele se modifica, não é na Terra, ele se modifica e vai voltar ou vai encarnar depois como um hominal. Ele deixa de ser princípio inteligente para ser um princípio espiritual, para começar a sua caminhada como animal. Nós todos já passamos por essa fase. E aqui nós vamos ver o item 284, evocação de pessoas vivas. Nós estamos na questão 37. A encarnação do espírito é um obstáculo absoluto à sua evocação? Não, eles respondem não. Mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito se desprender nesse momento. Ou seja, o fato do espírito estar encarnado o impede de ser evocado e responder à evocação. Os espíritos explicam não impede, mas a vigília, estar acordado, impede. Ele precisa estar dormindo para que ele saia do corpo e aí ele possa responder uma evocação. Então, vamos voltar à pergunta. A encarnação do espírito é um obstáculo absoluto à sua evocação? Não, eles respondem.
mas é preciso que o estado do corpo permita ao espírito se desprender nesse momento. O espírito encarnado vem tanto mais facilmente quanto o mundo onde se encontra seja de uma ordem mais elevada, porque os corpos aí são menos materiais. Então, quanto mais elevado for o espírito que está encarnado, mais facilmente ele se desprende do corpo e ele pode ser evocado e se apresentar. E se ele estiver encarnado num outro planeta, onde o corpo perispiritual, o corpo do encarnado é mais sutil ainda, mais fácil para ele poder se desprender desse corpo. E aí nós vamos lembrar da Revista Espírita de 1858, março de 1858, onde nós vamos ver o Kardec conversando com um morador de Júpiter, encarnado em Júpiter. Pode-se evocar o espírito de uma pessoa viva? Sim, uma vez que se pode evocar um espírito encarnado, seja ele encarnado aonde for, pode ser um encarnado aqui na Terra, né? Uma pessoa viva. O espírito de um vivo pode também, nesses momentos de liberdade, apresentar-se sem ser evocado. Ele não foi chamado, mas ele está desprendido do corpo, ele pode se apresentar ali no grupo, na reunião que está se fazendo. Isso depende de sua simpatia pelas pessoas com as quais se comunica. E aqui ele pede para lembrar o item 116, a história do homem da tabaqueira. Vamos lembrar aquela senhora que está doente e ela vê o senhor ali no quarto, né, com a tabaqueira, com a roupa, e ela acha que, não entende como, mas que ele entrou ali no quarto dela. E depois de um tempo, quando ele realmente vai visitá-la, aí ela pergunta para ele fala que não, que é a primeira vez que ele está tendo ali. Ela, como é médium, ela entende a situação, ela fica quieta, mas ela o viu em desdobramento, né, ali no quarto dela, que ele veio em desdobramento ali e ela o viu sentadinho ali, exatamente como depois, com a mesma roupa, inclusive, que depois ele veio fisicamente visitar. Em qual estado está o corpo da pessoa cujo espírito se evoca? Dorme ou dormita. É então que o espírito está livre. Né? Quando ele está adormecido, o espírito sai do corpo e então ele pode se apresentar numa reunião mediúnica ou numa reunião de trabalho, seja como for. O corpo poderia despertar enquanto o espírito está ausente? Né? Uma pergunta aqui, vamos lembrar que foi né, nós estamos aqui na metade do século XIX, né, 1800, o livro dos Espíritos foi 1857, né, o livro dos Médiuns, acho que foi 59, por aí, não me foge agora a data, mas nós estamos ali na metade do século XIX. Os espíritos respondem, não, o espírito é forçado a reentrar nele, a voltar para o corpo. Se nesse momento conversa convosco, vos deixe, frequentemente disso vos diz o motivo. Então, no momento que alguém pensou, o espírito saiu do corpo, ele está conversando com alguém num outro lugar. Alguém pensou em entrar no quarto ou despertá-lo, o pensamento já é uma vocação, ele já recebe ali, é mais rápido que a luz, ele volta, ele vai voltar para o corpo e a hora que ele for despertado, ele já está de volta ali no corpo. Como o espírito ausente do corpo é advertido da necessidade de sua presença? Eles respondem, o espírito de um corpo vivo, dele não está jamais completamente separado. Está ligado pelo cordão de prata, né? Vamos lembrar lá no nosso lar, quando o André Luiz se assusta com os espíritos que vêm encarnados, que durante o sono da Terra, em desdobramento, vem assistir palestra. E ele corre, André Luiz foge, achando que são fantasmas, e a Narcisa goza da cara dele, dizendo que o fantasma ali era ele, né? Que, como é que ele podia estar correndo de fantasma? E aí explica que são seres encarnados, homens encarnados, né, homens, mulheres, em termos de humanidade, que está ali vindo e aquele cordão que ele vê é o cordão de prata que está ligando o perispírito ao corpo que está adormecido na Terra.
Então, o espírito de um corpo vivo, dele não está jamais completamente separado. A qualquer distância que se transporte, a ele se prende por um laço fluídico, que serve para chamá-lo quando isto é necessário. Esse laço não se rompe senão com a morte. E aqui tem uma nota do Kardec. Esse laço fluídico, com frequência, tem sido percebido por médiuns videntes. É uma espécie de rastro fosforescente que se perde no espaço e na direção do corpo. Certos espíritos disseram que é por isso que reconhecem os que pertencem ainda ao mundo corporal. Então, quando eles veem esse cordão, os espíritos sabem que aquele espírito está encarnado. O que ocorreria se durante o sono e na ausência do espírito o corpo fosse ferido mortalmente? Eles respondem, o espírito seria divertido pelo pensamento. O pensamento é mais rápido que a luz. Então o espírito seria divertido e reentraria antes que a morte fosse consumada. Quer dizer, se ele fosse atacado, no momento que alguém entrou, teve a ideia de atacá-lo, ele já vai ter o pensamento, ele vai voltar para o corpo imediatamente. Assim, não poderia acontecer, na mesma pergunta o Kardec continua, assim não poderia acontecer que o corpo morresse na ausência do espírito e que este retornando não pudesse reentrar? Os espíritos respondem não, não existe essa possibilidade. Eles colocam não. Isso seria contrário à lei que rege a união da alma e do corpo, que está ali ligando o espírito encarnado, a alma, ao corpo. Mas, na mesma pergunta, o Kardec continua, mas se o golpe é dado subitamente de improviso, eles respondem, o espírito seria prevenido antes que o golpe mortal fosse dado. O pensamento caminha mais rápido que a velocidade da luz. Então, no momento que alguém pensou no ataque, ele já recebeu a comunicação desse pensamento, ele já voltou para o corpo. Outra nota do Kardec. O espírito de um vivo, interrogado sobre esse fato, respondeu, uma evocação de alguém encarnado, respondeu isto para o Kardec. Abre aspas. Se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, isso seria um meio muito cômodo de se cometerem suicídios hipócritas. Fecha aspas, Suicídios mentirosos. O espírito de uma pessoa evocada durante o sono é tão livre para se comunicar como o de uma pessoa morta? Não. Eles respondem não. A matéria o influencia sempre mais ou menos. Uma pessoa desencarnada, ela está na emancipação total da sua alma, do seu perispírito. Ela está ali com mais clareza de outras vidas, dos seus conhecimentos. Uma pessoa encarnada, por mais que ela esteja emancipada, que ela esteja ali fora do corpo, ela está assim ligada ainda à matéria e ao ego. Ela ainda está, de uma certa forma, ligada àquele personagem, àquele ego ao qual ela está representando, que ela está encarnada ali na Terra. Então, por isso que ele diz, não, a matéria o influencia sempre, mais ou menos, mas influencia sempre. Quanto mais adiantado, elevado é o espírito, menos influência ele tem da matéria. Quanto mais denso, quanto mais primitivo é o espírito, mais ligado à matéria ele é. E aquela personalidade que a matéria está lidando ali naquela encarnação. Uma nota do Kardec. Uma pessoa nesse estado a qual se dirigiu essa pergunta respondeu: estou sempre ligada à grileta que arrasto atrás de mim. Quer dizer, ele está sempre ligada à algema do que arrasto atrás de mim, ou seja, do corpo. Estou sempre ligada ao corpo. É o que um espírito encarnado, evocado, conversando ali com Kardec, explicou para ele. Aí na mesma pergunta o Kardec continua. Nesse estado, o espírito poderia ser impedido de vir porque está a lures, está em outro lugar? Sim, os espíritos respondem sim. Pode ocorrer que o espírito esteja em um lugar que gosta de estar. E então não atende à evocação, sobretudo quando ela é feita por alguém que não o interessa mais. Então a pessoa pode ter se desprendido do corpo, está no lugar que ele gosta, está no lugar que ele está bem, ele ouve o chamado, ele ouve alguém que o está chamando,
né, ou evocando em algum lugar, e ele vai atender se ele quiser. Como um desencarnado também vai atender se quiser. Ele só é obrigado quando um espírito superior vai e o leva. Aí ele é obrigado pela superioridade moral do espírito que o está levando. Mas se é por livre e espontânea vontade, é livre-arbítrio, ele vai se ele quiser. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa desperta? Eles respondem, embora difícil, isso não é absolutamente impossível. É impossível? Não, mas é muito difícil. É o que os espíritos estão colocando aqui. Porque se a evocação bate no alvo, a pessoa recebe a evocação, pode-se dar que a pessoa adormeça. Ela recebe o chamado, ela adormece para aí poder atender o chamado. Mas o espírito não pode se comunicar com o espírito, senão nos momentos nos quais sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. Ou seja, ele só se manifesta como espírito a hora que ele está desprendido do corpo. Ele pode receber um chamado e praticamente entrar em transe e ir ver, e isso é dupla vista, e aí isso é paranormalidade, não é mais uma evocação. É um tipo, né, mas é diferente, porque a pessoa a gente fala que ela entra em transe porque ela fica num estado, né, como se estivesse hipnotizado, completamente parado. Ele vai ver alguma coisa, então isso é dupla vista, é paranormalidade, não tem nada a ver com mediunidade. Só é mediunidade quando ele vai a algum lugar e lá ele vê um espírito. E aí ele traz o recado do espírito, aí é mediunidade. Mas se ele só vê o que está acontecendo, volta e reporta, é paranormalidade, é dupla vista. Nós já estudamos aqui no Livro dos Espíritos. Então vamos lá. É absolutamente impossível evocar o espírito de uma pessoa desperta? Embora difícil, isso não é absolutamente impossível, porque se a evocação bate no alvo, pode-se dar que a pessoa adormeça, mas o espírito não pode se comunicar com o espírito, senão nos momentos nos quais sua presença não é necessária à atividade inteligente do corpo. E aqui tem uma nota do Kardec. A experiência prova que a evocação feita durante o estado de vigília pode provocar o sono, ou pelo menos uma absorção vizinha do sono, mas esse efeito não pode ter lugar senão por uma vontade muito enérgica, e se existem laços de simpatia entre as duas pessoas. De outro modo, a evocação não dá resultado. No caso mesmo em que a evocação poderia provocar o sono, se o momento é inoportuno, a pessoa não querendo dormir oporá resistência e, se sucumbe, né, se ela acaba adormecendo, seu espírito por isso estará perturbado e dificilmente responderá. Disso resulta que o momento mais favorável para a evocação de uma pessoa viva é o do seu sono natural, porque seu espírito, estando livre, pode vir até aquele que o chama tão bem quanto poderia ir a outra parte. Quando a evocação é feita com o consentimento da pessoa e esta procura dormir para esse efeito, pode ocorrer que essa preocupação retarde o sono e perturbe o espírito. Por isso, o sono não forçado ainda é preferível. Quando ele adormece normalmente, ainda é mais fácil, é preferível, porque se for uma coisa combinada, a pessoa pode estar preocupada de poder sair e responder, e aí ela tem dificuldade para adormecer. Uma pessoa viva, evocada, disso tem consciência no seu despertar? Eles respondem não. Ela é exatamente como se fosse o sono, né? Ela vai, responde, depois quando ela volta, ela não lembra. Então, não. Vós o sois. E aqui é interessante, porque ele está falando para quem? Para o Kardec. O que o Espírito está dizendo aqui para o Kardec? Vós o sois, vós mesmos, mais frequentemente do que pensais. Ou seja, vós sois evocado, né? É chamado em vários lugares, responde a evocação, vai lá, responde, conversa,
volta para o corpo e não lembra. Então eles estão dizendo para o Kardec que ele é evocado, conversa e depois volta para o corpo e ele não lembra. Isso é bem interessante. Vamos voltar aqui. Uma pessoa viva evocada, disso tem consciência no seu despertar? Eles respondem, não, vós o sois, né? Para o Kardec, vós o sois, vós mesmos, mais frequentemente do que pensais. Somente o espírito o sabe e pode algumas vezes deixar do fato uma vaga impressão como num sonho. Ele pode ter assim como num sonho uma vaga impressão, mas ele não vai lembrar. Na mesma pergunta, o Kardec continua. Quem pode nos evocar se somos seres obscuros? E aqui a gente vê a humildade do Kardec, ele colocando, quem que me chama? Quem que pode me evocar se eu não, né? Como diria o Chico, sou capim, né? Vai um, cresce outro. O Chico se colocava assim, né? Então, quem pode nos evocar se somos seres obscuros? E aqueles respondem, em outras existências, podeis haver sido pessoas conhecidas nesse mundo ou em outros, né? Em outros mundos. De resto, vossos parentes e vossos amigos, igualmente nesse mundo ou em outros, né? Quer dizer, de resto, os vossos parentes e vossos amigos, igualmente nesse mundo ou em outros, pode te evocar, pode te chamar numa personalidade que você já teve, você vai e responde naquela personalidade. Suponhamos que o teu espírito animou o corpo do pai de uma outra pessoa. Pois bem, quando essa pessoa evocar seu pai, teu espírito que será evocado e que responderá. Quer dizer, você evoca o espírito do teu pai. Ele já está encarnado aqui na Terra. Então, se ele estiver adormecido, ele pode vir responder na personalidade que ele tinha quando era seu pai. E depois, quando ele volta para o corpo, ele não vai lembrar. Não vai lembrar de ter sido evocado, de ter conversado. O que pode acontecer é só uma reminiscência, um sonho, né? Um sonho diferente. É bem interessante, porque a gente vê aqui que o Kardec é evocado e responde e não se lembra. O espírito evocado, a gente não pode esquecer, gente, nós já vimos aqui, mas é sempre bom lembrar, que o médium, para lidar com evocação, é um médium muito raro. Na época do Kardec, o Kardec já coloca que é um médium raro. Imagina hoje. Então, um médium de evocação é um médium extremamente raro. É uma mediunidade muito diferente, muito difícil. O espírito evocado de uma pessoa viva responde como espírito ou com as ideias do estado de vigília? Ou seja, o que o Kardec está perguntando, ele vai me responder como espírito emancipado, tendo lembrança de outras vidas suas, ou ele vai me responder na personalidade que ele tem ali como encarnado? Ou seja, se eu dormindo for evocada, vou responder como Sandra, ou vou responder como um espírito milenar que tem uma série de existências? É isso que o Kardec está perguntando. E eles respondem, isso depende da sua elevação. Então vai depender da elevação do espírito. Quanto mais elevado o espírito, mais desprendido ele é da matéria. Então ele vai sair do corpo e vai poder, emancipado, conversar, responder com o conhecimento que ele tem por ser um espírito evoluído, sem estar preso àquela personalidade de homem ou de mulher, naquele ego, naquela persona que ele está vivendo na encarnação. Então vamos voltar aqui. Pergunta. O espírito evocado de uma pessoa viva responde como espírito ou com as ideias do estado de vigília? Isso depende de sua elevação, mas julga mais sadiamente, ou seja, ele tem mais facilidade, né, para poder responder, para poder julgar, mas julga mais sadiamente e tem menos preconceitos, absolutamente como sonâmbulos, e é um estado quase que semelhante. Vamos lembrar a questão do sonâmbulo aqui no Livro dos Espíritos, não tem nada a ver com aquele sonâmbulo que sai andando pela casa. Vamos lembrar do rapaz, né, sonâmbulo, é um paranormal, é um espírito que em desdobramento
ele tinha a lucidez de ver as pessoas por dentro, né? Nós já falamos sobre isso. Isso é um estado de sonâmbulo. É o que o Kardec chama de desdobramento sonambúlico. É quando a pessoa é uma paranormalidade. Só é mediunidade quando ele conversa com o espírito. Então nós vamos ver que ele fala para as pessoas, olha, você tem um tumor aqui. Aí a pessoa fala para ele, me dá um remédio. Aí ele coloca, o espírito do médico não veio. Então quando ele fala com o espírito do médico e dá a receita, ele está sendo médium. Está ali o espírito em desdobramento conversando com um espírito desencarnado. Quando ele está ali só dizendo para a pessoa a doença que ela tem, é uma paranormalidade. Então, é o que o Kardec chama de desdobramento sonambúlico. É uma paranormalidade do espírito em desdobramento, com a visão e com a capacidade dele ampliada, ele poder colocar coisas, ele poder falar como espírito e não como médium, né? Então, vamos entender bem aqui o que ele está colocando. Isso depende, né, dele ter maior ou menor capacidade, né, depende de sua elevação, mas julga mais sadiamente e tem menos preconceitos, absolutamente como os sonâmbulos. É um estado quase que semelhante ao do sonâmbulo, que é este sonâmbulo paranormal que sai do corpo e tem ali fora do corpo condições de, como no caso do rapaz, falar para as pessoas o que ele estava vendo por dentro das pessoas. Se o espírito de um sonâmbulo, e é este sonâmbulo, esse paranormal que em desdobramento tem uma capacidade maior, então é este sonâmbulo, é esse tipo de sonambulismo que ele está falando. Então, se o espírito de um sonâmbulo em estado de sono magnético fosse evocado, seria mais lúcido do que o de qualquer outra pessoa? Eles respondem, responderia sem dúvida mais facilmente, porque está mais liberto. Tudo depende do grau de independência do espírito e do corpo, ou seja, do grau de elevação desse espírito e de independência dele do corpo, o quanto ele está separado e o quanto ele está independente. Ele pode estar ali e o corpo está completamente adormecido, desacordado, e ele, em emancipação, ele vai, digamos assim, responder aonde ele for com mais conhecimento, com mais sabedoria, quanto mais desprendido ele estiver do ego, né, do corpo, daquela personalidade que ele tem como encarnado, como é o caso do rapaz, que como encarnado é uma pessoa muito simples, é um rapaz muito simplório, analfabeto, e ali, né, nesse estado sonambúlico de desdobramento, ele, por ter um espírito milenar, tem uma cultura e tem ali uma capacidade de paranormalidade muito diferente, né, de poder ver as pessoas por dentro e poder colocar isso para as pessoas. Aí o Kardec faz na mesma pergunta. O espírito de um sonâmbulo, lembrando sempre que é esse estado sonambúlico, o espírito de um sonâmbulo poderia responder a uma pessoa que o evocasse à distância, ao mesmo tempo que respondesse verbalmente a uma outra pessoa, ou seja, a ubiquidade, né, ele pode responder aqui a uma evocação e pode responder a uma outra pessoa num outro lugar. Eles respondem: a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes não pertence senão aos espíritos completamente libertos da matéria, ou seja, ao espírito desencarnado ou ao espírito extremamente elevado, que se aparta da matéria e volta rapidamente. Então nós vamos lembrar de Jesus, né? Jesus poderia estar num lugar, conversar com alguém e aparecer num outro e conversar com uma outra pessoa. Vamos ver o Eurípides Barçanufo, que tinha capacidade de ubiquidade. Ele deixava o seu corpo, se materializava num outro lugar, fez um parto, a gente sabe da história, fez um parto e voltou. São espíritos elevados.
E aí que no caso do Eurípides Barçanufo, por exemplo, é uma paranormalidade. Isso faz parte, é anímico, faz parte da pessoa. E aqui ele coloca: a faculdade de se comunicar simultaneamente em dois pontos diferentes não pertence senão aos espíritos completamente libertos da matéria. Os espíritos elevados podem estar encarnados? Podem, mas tem que ser muito elevado para poder realizar esse tipo de situação de estar em dois lugares, né? E aqui a gente vê o caso de Jesus. Poder-se-iam modificar, na mesma pergunta o Kardec continua, poder-se-iam modificar as ideias de uma pessoa no estado de vigília, agindo sobre o seu espírito durante o sono? Ou seja, a pessoa ali, né, vai e conversa com aquele que está dormindo, falando com o espírito, ele está vendo o espírito desdobrado ali, e vai convencer o espírito desdobrado a fazer alguma outra coisa, a mudar de ideia. O Kardec está perguntando: isso é possível? Eles respondem: sim, é possível. A pessoa pode conversar com o espírito que está ali desdobrado para fazer com que ele mude de ideia. Então, sim, algumas vezes o espírito, não mais preso à matéria por laços tão íntimos, por isso está mais acessível às impressões morais. E essas impressões podem influir sobre a sua maneira de ver no estado normal, no estado ordinário, né? No estado normal dele como encarnado. Infelizmente, ocorre que, com frequência, ao despertar, a natureza corporal domina, a matéria, a natureza ali do ego daquela encarnação domina e lhe faz esquecer as boas resoluções que pôde tomar. Então ele pode, ao voltar, ao acordar, esquecer aquilo ao qual ele foi influenciado. Mas aí a gente vê que os espíritos, os médiuns, os psicólogos recomendam principalmente para as mães de crianças com problemas mentais, com algum tipo de retardamento, conversar com o filho quando ele está dormindo, porque o espírito está emancipado e ali ele pode ter mais clareza, mais entendimento para ouvir o que a mãe está colocando. E a hora que ele volta para o corpo, ele não vai ter aquela lembrança, mas o espírito vai receber aquela lembrança carinhosa, a mãe colocando que o ama, que o quer ajudar, que está ali para ajudá-lo no seu desenvolvimento, né, para ele se sentir abraçado, se sentir amado, e ele vai receber essa comunicação, né, com o espírito fora do corpo. O espírito de uma pessoa viva está livre para dizer ou não dizer o que quer? Eles respondem: tem as suas faculdades de espírito e, por conseguinte, seu livre-arbítrio. E como tem maior perspicácia, é mesmo mais circunspecto, quer dizer, mais cauteloso do que no estado de vigília. Então, o espírito está ali em desdobramento, ele tem o seu livre-arbítrio, tem a sua capacidade de pensar, mas por ter uma capacidade maior, por estar emancipado, ele pode ser mais cauteloso, ele pode ter uma análise mais profunda e se segurar, né? Por isso que ele diz aqui, é mais circunspecto, é mais cauteloso do que no estado de vigília, que ele pode destrambelhar a falar uma série de coisas que ele, no estado, digamos assim, com mais consciência, com um pensamento mais sério, ele não faria. Poder-se-ia constranger uma pessoa evocando a dizer o que gostaria de calar? Ou seja, pode-se chamar uma pessoa para fazer perguntas ou para colocar para ela coisas, para perguntar para ela coisas que você não perguntaria para ela no estado de vigília, ou você perguntar coisas para ela que você sabe que em estado de vigília ela não vai responder, ela vai se calar. Você pode tentar isso com ela em desdobramento? É isso que o Kardec está perguntando. Não é muito, digamos assim, ético, né? Mas é o que o Kardec está perguntando. Poder-se-ia constranger uma pessoa, evocando a dizer o que gostaria de calar, ou seja, o que ela não quer falar? Eles respondem: disse que o espírito tem seu livre-arbítrio, mas pode-se dar que, como espírito, liga menos importância a certas coisas do que no estado ordinário, né? No estado normal, no estado de vigília.
sua consciência pode falar mais livremente. Aliás, se ela não quer falar, pode sempre escapar à importunação indo-se. Ela pode ir embora, ela simplesmente vai embora. Porque não se pode reter seu espírito como se retém seu corpo. Você está evocando ali um espírito que está vindo e falando pelo médium evocador, né? Pelo médium que tem essa capacidade de evocação. E o espírito, se não quer responder, não quer participar, vai embora. Pronto. Não tem como segurar um espírito. O espírito de uma pessoa viva não poderia ser constrangido por um outro espírito a vir e falar, assim como ocorre para os espíritos errantes, né? Os espíritos que estão na erraticidade. Vamos lembrar que a erraticidade é a situação daqueles que precisam reencarnar, que é o nosso caso. Aqui eu falo por mim, né? Eu, a hora que desencarno, estou na erraticidade, eu preciso reencarnar para continuar aprendendo. Eles respondem: entre os espíritos, estejam mortos ou vivos, não há supremacia senão pela superioridade moral. E deveis crer bem que um espírito superior não prestaria jamais seu apoio a uma vil indiscrição. O espírito superior não vai obrigar um espírito a vir e falar alguma coisa que ele não queira, ou revelar alguma coisa que ele não queira, porque é antiético, né? O espírito superior não se daria a esse tipo não se prestaria a esse tipo de enganação. Aí tem uma nota do Kardec aqui. Esse abuso de confiança, porque é o que é, né? Um abuso de confiança. Esse abuso de confiança seria com efeito uma ação má, mas que não poderia ter resultado, uma vez que não se pode arrancar um segredo que o espírito quisesse calar, a menos que, dominado por um sentimento de justiça, confessasse o que calaria em outras circunstâncias, né? A menos que por um sentimento de justiça ou por uma ideia, digamos assim, mais desligada das coisas da matéria, ele confessasse algo que em vigília ele não faria. Kardec continua aqui na nota. Uma pessoa quis saber por esse meio, né, evocando alguém, então uma pessoa quis saber por esse meio de um de seus parentes se o testamento deste último, né, deste parente, estava a seu favor. Então evocou para saber se estava no testamento da pessoa. O espírito respondeu, abre aspas, sim, minha cara sobrinha, e disso cedo tereis a prova. Fecha aspas, você logo vai saber que você está no meu testamento. A coisa era real com efeito, mas poucos dias após, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazê-lo saber à pessoa, sem entretanto que soubesse ter sido evocado. Ou seja, ele se lembrou de ter sido evocado? Não, ele não se lembrou, mas ele se sentiu mal. Ele se sentiu, digamos assim, invadido, né? De alguma forma ele ficou com raiva dessa sobrinha, foi lá e anulou o testamento e tirou essa sobrinha do testamento. Então, quando ela evocou e ela perguntou se ela estava no testamento, ela estava, mas a atitude dela fez com que ele a tirasse do testamento. Inconscientemente, ele se lembrou que ela evocou, ele se lembrou que ela perguntou? Não. Mas inconscientemente ele foi fazer, digamos assim, ele tirou essa sobrinha, ele se indispôs, ele se sentiu ali na vontade de ir lá e tirá-la. É isso que ele coloca aqui. A coisa era real com efeito, mas poucos dias após, o parente destruiu seu testamento e teve a malícia de fazê-lo saber à pessoa, sem entretanto que soubesse ter sido evocado. Um sentimento instintivo o leva, sem dúvida, a executar a resolução que seu espírito havia tomado depois da pergunta que lhe havia sido feita. Então, ele instintivamente, porque não ter gostado de ter sido evocado e de ter daquela indiscrição, ele foi lá e anulou o testamento. A covardia, é o que ele está colocando aqui, há de existir, existe, né? Há de haver, né? Covardia em pedir ao espírito de um morto ou de um vivo o que não se ousaria pedir à sua pessoa, né? A ele em vigília ou quando estava encarnado.
E essa covardia não tem mesmo por compensação o resultado que se pretende. Ou seja, o tiro saiu pela culatra. Ela estava no testamento, mas por ter, digamos assim, ter sido desonesta ali com o que ela fez, ele, ao voltar ao estado de vigília, estava ali, digamos, rancoroso com ela, até sem saber por quê, porque ele não lembrava da evocação, mas ele foi lá e tirou a sobrinha do testamento.